Olá, eu sou o Agente D. Ainda não sabemos o paradeiro do 035, mas uma coisa é certa. A sua fuga trouxe muita comoção à Fundação, e muitos outros mistérios apareceram, como se já não fosse o bastante. Por sinal, muitos outros SCPs mostraram irregularidades na noite em que o 035 fugiu. Talvez seja só coincidência, ou talvez não. Muitas perguntas para poucas respostas. O 070 foi um dos SCPs que mostraram irregularidades quando o 035 fugiu. Quer dizer, ele mostrou em partes. Calma, vocês irão entender. O 070 também é conhecido como Asas de Ferro. Ele é classificado como seguro. Não é tão difícil contê-lo, porém pode se tornar extremamente perigoso quando se vê em perigo. O 070 se assemelha bastante a um nativo americano de sexualidade masculina. Porém, em suas costas há um par de asas de aproximadamente mais de 2 metros de comprimento, composta por barras de metais achatadas de mais ou menos 6 centímetros de largura, cada uma conectada ponta a ponta por rebites rotatórios, o que possibilita a articulação das asas. E para melhorar ainda mais, em cada barra possui uma corrente suspensa, cada uma de diversos tamanhos diferentes, e na ponta da corrente tem uma seta farpada. Apesar de parecerem enferrujadas, elas são bastante resistentes, se assemelhando bastante com ligas de aço de alta qualidade. Entretanto, elas são densas como o aço. Devido a isso, vemos que o 070 não pode se mover como outros humanos, devido ao peso das asas, sendo que nem mesmo ele foi visto usando as asas para ajudar em sua locomoção, como voar, por exemplo. Como eu havia dito, o 070 havia reagido no dia da fuga do 035. Porém, uma coisa importante a se dizer é que essas asas agem independentemente do corpo, sendo que o 070 disse não ter qualquer controle algum sobre elas. Porém, ele apresenta sinais de angústia psicológica, incluindo suor, redução do fluxo sanguíneo em sua face e gritos de agonia quando as asas são danificadas. Como eu disse antes, quando ameaçado, o 070 pode se tornar muito perigoso. Isso se deve pois as asas podem se recolher e expandir para atirar e ricochetear as suas correntes em altas velocidades, podendo se ancorar em paredes e tetos usando as setas. Ele também pode envolver o corpo com as asas, adquirindo assim uma postura defensiva. Mas isso é o de menos, ele quase nunca viola sua contenção. E quando isso acontece, praticamente não há mortes, dado que os soldados são instruídos a usar uma arma de espuma, o que restringe o movimento das asas e também não é letal. O 070 fica mantido em uma câmara de 10 por 10 metros, reforçada com concreto, que é constantemente vigiada e monitorada remotamente. Caso a câmara sofra muito dano devido às asas, o 070 deverá ser incapacitado e transportado para uma câmara reserva. Como o 070 é meio humano, a cela deve permanecer abastecida com alimentos não perecíveis e água. O 070 deve receber sedativos e analgésicos conforme solicitar, sem exceder as doses determinadas pelo Dr. Dumont. Funcionários devem permanecer desarmados e vestir blindagens resistentes à punção ao adentrar a contenção do 070. Guardas armados devem permanecer no exterior da cela, fora da visão do 070. Caso o 070 quebre sua contenção por causa de sonambulismo, os funcionários devem alertar a administração da área, que logo irão criar uma trilha de água e comida no caminho do 070. E também deverão manter uma distância de mais ou menos 25 metros. Ou se o SCP-070 se tornar violento durante o sonambulismo, os funcionários estão autorizados a incapacitar o 070 utilizando espuma não letal, considerando que o 070 reage flexivamente a ferimentos ou ataques. Os funcionários devem evitar a força letal e causar o mínimo de ferimentos possível no 070, se possível. Obviamente também tomando cuidado para não sufocar o 070.
Bom, o 070 é um dos poucos SCPs aqui que não causam muitos problemas. Estamos verificando o motivo de sua irregularidade na fuga do 035. Caso haja novas, eu atualizarei a gravação para dar mais informações. É isso. Agente D desligando.